Irmãos, esse texto que nós acabamos de lê-lo, a Bíblia vai dizer na ocasião deste texto que Jesus ele está no Monte das Oliveiras, se despedindo dos discípulos, voltando para o céu que fora da onde ele veio. Na ocasião deste texto, Jesus já está ressurreto, exaltado, glorificado, vencedor. Se bem que dizer que ele está é força de expressão, porque ele não está, ele é. Quando eu falo de estar, eu posso te levar a entender de uma forma de momento, e nosso Deus não é de momento. A Bíblia vai dizer que ele é Deus de eternidade a eternidade. É por isso que o escritor vai dizer que ele é ontem, ele é hoje, ele é amanhã, porque ele não está, ele é. Eu estou, ele não está. Você está, ele não está. Ontem eu fui, hoje eu sou, amanhã, se ele permitir, eu serei. Ele é diferente. Ontem é, hoje é, e pode dar glória que ele já é amanhã. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que o corpo está na terça, mas a cabeça já está na quarta-feira. Eu vou te dar uma notícia aqui. Você vai perder a paz, você vai perder o apetite, você vai perder o sono. Veio com meia dúzia de glória na garganta para soltar, mas não consegue soltar, porque o corpo está no templo, mas a cabeça já está na quarta. Eu vou te dar uma notícia. Deus vai usar a boca do profeta Isaías para dizer assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Sabe o que ele está dizendo? Que o dia nem chegou, mas ele já é Deus naquele dia. Então eu tenho uma notícia para você: adore a Deus hoje, deixe Ele cuidar do teu amanhã. Eu vou repetir: adore a Deus hoje, deixe Ele cuidar do teu amanhã. Ele já é amanhã. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ele não está, Ele é. A mesma coisa de falar que Ele está vencedor. Está vencedor é força de expressão. Ele não está, Ele é vencedor. E por que Ele é vencedor? Porque Ele não perde batalha. Eu vou repetir: Deus não perde batalha. Eu duvido que tem crente aqui que pode erguer a mão e dizer: pastor, depois que eu aceitei a Jesus, eu tenho um testemunho de derrota para contar. Eu duvido. Você pode vir aqui e dizer: o vento soprou, o barco balançou, o leão rugiu, o vento veio forte, mas no final é sempre culto de ação de graça. Oh, glória. É por isso que quando todo mundo correu de Golias, Davi falou: eu não vou correr não, eu vou para cima. Deixa eu parafrasear, porque a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa, me permita parafrasear. 1 Samuel capítulo 37, versículo 32, o texto vai dizer que quando Davi se propõe a lutar contra o gigante, ele chega no território e diz assim: o que eu tenho que fazer para lutar com esse homem aí? Aí 1 Samuel diz o texto que mandaram falar com o Saul. Ele foi na tenda de Saul, aí o verso 32 ele vai dizer assim: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse grandão aí. Saul disse: mas por quê? Porque se o senhor quiser eu vou lá. Versículo 33, Saul diz assim: não, contra ele você não pode pelejar. Você é muito menino e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta. Kevin Corner, por exemplo, vai contar que do versículo 32 para o 33 teve uma entrevista. No 32, quando Davi se dispõe a lutar contra o gigante, antes de Saul falar o versículo 33, Saul pergunta: quantos anos você tem? Eu tenho 16. O que você faz? Sou pastor de ovelha. Olha o currículo desse menino, irmão. Quantos metros você tem de altura? Hernandes Dias Lopes diz que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner vai dizer que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com gente grande, vou falar que é 1,60 m. 1,60 m, 16 anos, pastor de ovelha. Aí se cumpre o versículo 33. Quando Saul diz: não dá não. Você é muito menino, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai voltar para casa? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura. Ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça dele 90 quilos. A ponta da lança 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela chega a atingir 150 km por hora. Ou seja, garoto, não vai ter tempo de tu piscar, a lança de Golias vai te atravessar no meio. E detalhe, ele não está falando de microfone, ele não está falando de megafone, ele está falando do meio do vale, e a voz dele chega aqui em alto e bom som, porque o pulmão dele é grande mesmo. Quer voltar para casa? Davi disse: eu posso até voltar, mas deixa eu contar 2 testemunhos. Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. E Davi começa mais ou menos assim: eu estava pastoreando as ovelhas do meu pai. Um dia veio um urso todo engraçadinho, mexeu com uma ovelha minha. Mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei o urso pela boca, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e mandei o urso embora. O segundo testemunho foi com o leão. O leão fez a mesma coisa, mas eu corri atrás do leão, peguei ele pela juba, não quis abrir a boca, peguei pela barba. Pega o texto: abri a boca do leão, segurando pela barba, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando para casa. Eu não queria briga, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse: você conseguiu correr? Eu disse: não, eu não sou crente de correr de luta não. Coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. E o que você tinha na mão? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção... Vamos para frente, caso do horário. Eu não quero nem falar o que Davi fez com Golias. Eu quero falar o que Davi tentou explicar para Saul. Davi estava dizendo para Saul o seguinte: o Deus que me ajudou a vencer o urso é o Deus que me ajudou a vencer o leão. E o Deus que me ajudou a vencer esses dois é o Deus que vai me ajudar a vencer o gigante. Levanta a mão que eu vou profetizar. O Deus que te deu vitória na batalha passada, prepara um glória, é Deus que tem vitória para você nessa batalha também.
Aleluia. Mas vamos para frente, vem comigo aqui por causa do horário. O texto vai dizer que Jesus está se despedindo dos discípulos, voltando para o céu. Irmãos, eu costumo dizer que o Senhor, quando Ele veio aqui, Ele veio com um propósito. Diga comigo, propósito. Eu não quero te abusar, mas por favor, diga propósito. Porque se eu vim aqui só para mostrar para o pastor que eu vim, eu estou perdendo tempo. Se for para mim vir na igreja só porque eu sou o pregador da noite, é melhor eu ficar lá na minha casa. Se for para mim andar 400 quilômetros da minha casa até para chegar aqui, só para vir aqui, só porque eu sou o pregador, é melhor ficar em casa. Quero dar uma notícia para alguém que chegou na porta da igreja, viu que o pastor não estava e voltou para casa. Tu foi bem para casa, porque se você ficasse aqui, você ia ficar sem propósito. Você não veio adorar, você veio só bater cartão. Eu vim aqui nessa noite, independe, com todo respeito ao homem de Deus, eu vim aqui entregar o que é dele e receber o que ele tem para nos entregar. Viemos adorar com propósito. Você sabia que essas 2 horas de culto pode mudar a tua semana? Você sabia que essas 2 horas de culto pode mudar o teu mês? Você sabia que esse culto pode mudar o teu amanhã? Um glória teu aqui, Deus fecha a boca do leão. Um glória teu aqui, Deus derruba o gigante. Um glória teu aqui, Deus fecha a sepultura. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Alabachori calabai. Se todo crente soubesse aproveitar essas 2 horas de culto, a vida de muito crente seria diferente. Mas vamos para frente. O texto vai dizer que o Senhor veio com um propósito. De novo, Ele veio com? Só para os irmãos entenderem, Ele veio dar ponto final na dispensação da lei, inaugurar a dispensação da graça. Um dos propósitos. Se nós fosse falar tudo aqui, irmão, primeiro, o horário não ia dar. Segundo, que eu não sei. E terceiro, que nós não ia achar o fim. Porque foi João quem disse que se tudo que ele fez fosse ser registrado, os livros da terra não conteria. Não é assim que diz o texto? Então só estou dando uma pincelada. Um dos propósitos, fechar, acabar com a dispensação da lei, dar um ponto final na dispensação da lei e inaugurar o da graça. Fechar o seio de Abraão e inaugurar o paraíso, porque aquele contato estava incomodando. Ele veio inaugurar a igreja, ele veio vencer o diabo, por exemplo. Ele veio vencer o inferno, ele veio vencer a morte. Eu não quero falar nem do diabo, nem do inferno, e nem muito mais da morte, mas preciso dar uma pincelada para tu entender. Quero falar da morte. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão você estar aqui adorando. Se Jesus não tivesse ressuscitado, era em vão o dia que nós descemos as águas do batismo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, é em vão o dia que nós viemos aqui, nos reunimos para participar da mesa, do corpo e do sangue. Por quê, pastor? Porque ele só seria mais um morto adorado. Mas o texto diz que ele morreu, foi sepultado, mas no 3º dia ele ressuscitou. E você poderia ter dado um glória melhor do que esse. Não, agora não é para dar. Você tem que dar o que você tem. Mas você quer ver como você precisava dar um glória melhor do que esse? Se os kardecistas forem no túmulo de Allan Kardec, vai ver escrito aqui jaz Allan Kardec, descansa em paz. Se os budistas forem no túmulo de Buda, está escrito lá, aqui jaz Buda, descansa em paz. Se os mormons forem no túmulo de José do Smith, aqui jaz José do Smith, descansa em paz. Mas se alguém for passear no túmulo de Jesus, é para passear mesmo. Estive lá algumas vezes, tirei foto com a placa escrito não está mais aqui. Ele... Oh, glória a Jesus. Sabe esse arrepio gostoso? É Ele que está aqui. Sabe essa vontade de sorrir, não está ouvindo piada? É Ele que está aqui. Receba renovo daquele que morreu, mas ressuscitou. Vem comigo. Um dos propósitos, irmão, foi inaugurar a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja não existia. A igreja estava nos planos de Deus, mas não estava atuando. Um dos propósitos do Senhor ter vindo aqui foi inaugurar a igreja. E dentre tantos propósitos, chegou o dia dele ir embora. Atos 1:8 eu vejo como uma confirmação de uma promessa. Porque eu vou parafrasear aqui. Um dia Jesus conversando com os discípulos, mais ou menos assim. Jesus disse assim, vai chegar um dia que eu vou embora. Mas fica tranquilo que eu não estou indo embora por ir, eu estou indo só para preparar lugar. Porque quando o lugar estiver pronto, eu volto. Agora nesse intervalo, preste atenção, nesse intervalo que eu vou estar fora, fica tranquilo que vocês não ficam órfãos. Eu mando o Consolador. Então aqui Jesus está confirmando o que Ele prometeu. É como se Jesus estivesse dizendo, lembra do dia que eu falei para vocês que eu ia embora? Pois bem, o dia chegou, é agora, eu estou indo. Mas lembra que eu prometi para vocês que eu ia mandar alguém? Fica tranquilo, eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Aí o verso 8, Jesus diz assim, ó, e quando ele vir, ó o verso 8, ele vai repousar sobre vocês. A virtude dele vai repousar sobre vocês quando ele chegar. Diga comigo, virtude. Existem 5 tipos de virtudes. Quantas eu disse? Cardeal, intelectual, dianoética, filosófica e bíblica. Eu não quero falar das 4 primeiras porque não vem o caso. Mas eu quero ficar com a virtude bíblica. A virtude bíblica tem 3 raízes na tradução do grego. Que no grego quer dizer chail, araté e dunamis. Como eu não sei falar nem português direito, eu não vou ficar com o grego, eu vou ficar com o português. Mas chail, araté e dunamis, traduzido para o português, é valor, caráter e poder. Então no pé da tradução, o que Jesus estava falando para os discípulos é o seguinte, quando ele
vir e repousar, o valor dele vai estar sobre vocês, o caráter dele vai estar sobre vocês, o poder dele vai repousar sobre vocês. Perceba, pastor Vanderlei, que quando eu falo de valor e caráter, a igreja não reage tanto quando fala de poder. Só que eu quero te dar uma notícia e não quero jogar fogo na tua fé, não. Mas para mim ter poder, Deus tem que trabalhar no meu caráter. E Deus só trabalha no meu caráter se eu abro o coração para ele entrar e reconheço o valor. Porque quando eu recebo o valor, ele trabalha no caráter. Quando ele trabalha no caráter, aí ele me enche de poder. Eu não acredito num crente que vem falar que está cheio de poder, que compra e não paga. Eu não acredito num crente que quer dançar no espírito, mas lá fora olha para aquilo que não é dele. Eu não acredito num crente que fala que tem poder, mas não pode ficar sozinho na frente da rede social. Eu não acredito num crente que fala que tem poder e abre a boca para xingar. Quem tem poder tem aqui, tem em casa é aqui, é em casa é aqui, é na empresa. Estou sentindo Deus aqui. Diga comigo, valor. Ou tu está pensando que, vamos por partes, vamos primeiro, valor. Ou tu está pensando que tu está aqui de graça, irmão. Ou tu está pensando que você não tinha outro programa, diz, hoje eu vou na igreja, porque hoje eu não tenho nada para fazer, perdi o sono, vou dormir tarde, então eu vou para o culto. Ou diz, não, hoje eu preciso ir lá, porque já não fui a semana passada, eu vou hoje. Ou eu preciso ir lá, porque o meu pastor precisa me ver. Ou qualquer outra coisa. Quero te dar uma notícia, para mim está de pé falando. Você sentado escutando, e nós tudo aqui adorando, alguém pagou caro. Não foi ouro, não foi prata, não foi euro, foi sangue derramado. E olha, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem crente que pensa que Jesus morto na cruz já está salvo. Cuidado, Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu estou salvo, não. Jesus morto na cruz está querendo dizer o seguinte, ó, o preço foi pago e você tem direito à salvação. Eu peço até para você segurar o teu glória, só para você entender minha linha de raciocínio. Jesus morto na cruz não está querendo dizer que eu já estou salvo. Jesus morto na cruz, Jesus está querendo dizer o seguinte, eu já paguei o preço. Agora, para vocês chegarem aqui, tem que reconhecer o preço. E como é que eu faço para reconhecer o preço? Aceitando a Jesus. E o desviado, voltando para a igreja. E quem está desmantelado, consertando a vida. Porque você quer saber se você vai subir no dia do arrebatamento? O Espírito de Deus tem que habitar em você. Porque Paulo vai dizer assim, ó, em quem vós também estáis? Depois que ouviste o evangelho da salvação e tendo nele crido, foste o quê? Selado, carimbado, timbrado, marcado com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. É ele que vai se tornar o penhor da garantia no dia da redenção. Quer saber se sobe quando a trombeta tocar? O Espírito de Deus tem que habitar em você e em mim também. Então, na verdade, o preço foi pago, mas para ser reconhecido o preço, para mim poder entrar no céu. Eu vou tentar explicar para os irmãos entender. Eu trabalhei numa loja, numa grande empresa do varejo em São Paulo. Não vou fazer o merchan dela, não. Mas quem é que nunca teve um carnê daquela casa? Deus está revelando quem já teve, irmãos. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, irmão. Viu? Dia das Mães era um dos dias mais terríveis e véspera de Natal. Qual que era o lema? A pessoa entra na loja, escolhe um produto, chama o vendedor, tira o pedido, vai no caixa, paga e vai lá no estoque retirar. Mas a ordem da prateleira de cima é o seguinte, ninguém leva nada do estoque se não tiver com o ticket que prova que pagou, mas o carimbo que confirma que pagou. Não basta ter o ticket, tem que ter confirmação. E a confirmação é o quê? O carimbo. E tinha gente que chegava bravo demais. Chegava no estoque e dizia, dá para pegar rapidinho para mim aqui, que eu deixei meu carro no lugar que não pode? Rapidinho para mim? Ô, senhor, o senhor tem que voltar lá na fila. Ah, voltar na fila por quê? Porque está faltando o carimbo escrito pago. Tinha uns que diziam assim, mas o ticket não prova que pagou? Não, o ticket prova, mas tem que estar confirmado. O reino é a mesma coisa, irmão. Se não confirmar, pode saber cantar, tocar, vir na igreja quando dá vontade, mas se não tiver o carimbo, o penhor da garantia... Eu não sei como é que chama em Mauá terreno que o proprietário não cuida. Mas lá em Catanduva nós chamamos de terreno baldio. É aqui também? Olha que nome horroroso, irmão. Tudo que não presta joga no terreno. Porque se o proprietário não cuida, não é o vizinho que vai cuidar. Lixo, lá. Entulho, lá. Móveis velhos, joga lá também. Se o dono não cuida, não é eu que vou cuidar. Agora, quando passa alguém e olha para o terreno e tem um projeto, a primeira coisa que a pessoa faz, já manda uma proposta. Compra. Tem uns que são tão exigentes que limpa. Tem uns que são mais do que exigentes, que depois que compra e limpa, ainda cerca. E tem uns que é mais ainda, que além de comprar, pagar, limpar, cercar, ainda coloca uma plaquinha escrito, proibido jogar lixo. É assim ou não é? No homem, na vida da mulher é a mesma coisa. O diabo joga entulho até o dia que se entrega para Jesus. Porque no dia que entregou para Jesus, Jesus lava no sangue, cerca com fogo, e o Espírito de Deus está aí na tua vida para habitar. Aí, o diabo é tão endemoniado, irmãos, eu não tenho outra palavra para usar para ele, mas ele é tão endemoniado que ele fica bombardeando a mente de algum, dizendo, sai da igreja. Para que você vem na igreja? Você percebe que é sempre os mesmos? Ninguém nem te vê. Você percebe que ninguém te vê, ninguém te enxerga, só passam para você e te cumprimenta quando parece que quer alguma coisa? Sai da igreja. Aí Deus levanta um poeta para escrever uma letra, irmão, que aquilo é uma mensagem. Eu quero que você valorize o que você tem.
Você pode não ser importante para A e para B, mas é tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar do valor. Só as vozes. Eu venho falar. Segura aí, segura aí. Que valor é esse que você passou, viu na vitrine um sapato e não tinha dinheiro para comprar? Que valor é esse que se talvez mexer na tua bolsa tu não tem o dinheiro? Que valor é esse que talvez a roupa que você tá não é o que você queria? Você até agradeceu a Deus pela que você tem, mas se você pudesse queria outra. Que valor é esse? O valor não está na terra, o valor está em você. Ele está em você. O Espírito, cante, se move em você até com e nesse. Só vamos acelerar um pouquinho. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Declare. Se move em você. Se move em você, minha irmã. Se move em você. Quantos pode trocar esse cântico por uma adoração a Jesus? Erguer a mão e agradecer a Ele. Ele está aqui, o Espírito está aqui, habita em você, habita em mim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Diga comigo valor. Agora diga caráter. Nós estamos no texto, é a virtude bíblica. Valor, caráter e poder. Já falamos do valor, agora vamos falar do... Aperta o cinto aí, irmão. Existe uma grande diferença entre reputação e caráter. Reputação é aquilo que as pessoas olham para mim e acham que eu sou. Caráter é aquilo que Deus olha em mim e Ele enxerga de verdade o que eu. Eu posso ter cara de crente, cabelo de crente, vestido com kit crente, cantar que nem crente, pregar que nem crente, ter Bíblia de crente, mas crente de verdade. Só Deus sabe se eu. Reputação é aquilo que as pessoas olham e acham. Reputação é aquilo que eu me faço para chamar atenção. Eu me faço de uma coisa que eu não sou. Por exemplo, se eu estou com a minha esposa, eu vou me comportar que nem um homem casado. Porque eu sou casado e estou com a minha esposa, então eu tenho que me comportar como um casado. Se eu estou com o pastor, eu me comporto como um pastor. Porque eu sou pastor e estou com um pastor. E tenho que mostrar que eu sou um pastor. Agora, se eu estou sozinho, eu fico à vontade, que ninguém está vendo. Porque caráter não mostra na frente dos outros. Caráter mostra escondido. Só que ninguém aqui está vendo. Mas Deus... Eu costumo dizer que quem é independe de onde está e com quem está. Eu vou traduzir para tu entender. É crente aqui é em casa, é crente aqui é na escola, é crente aqui é na empresa, é crente aqui é no volante do carro, é crente aqui é trancado sozinho dentro do banheiro, é crente aqui é sozinho na rede social. A boca é de crente, a mente é de crente, o olho é de crente, a mão que ergue para adorar na igreja é de crente. Reputação é diferente de caráter. Reputação a pessoa se faz de caráter. É por isso que Deus pode... É por isso, irmão, que nós não podemos julgar ninguém. É verdade ou não é? Quando Jesus diz assim, ó, Deus é espírito, importa que os que eu adoro em espírito e em... Eu fui pregar no estado do país, não importa onde, porque se eu falar, de repente, pode ser agressivo. Vai que alguém assiste de lá, né? Mas lá não tem glória e aleluia não, meu irmão. E não adianta você chegar a 100 por hora não, que não tem nada de 100 por hora. Pisa no freio, vem devagar, que aqui é do jeito que a gente sabe. Sabe quando o culto lá está pentecostal? Quando desce a lágrima nos olhos assim, ó. Não faz cara feia, não puxa lenço, tá olhando para você e a lágrima está escorrendo aqui, ó. Pinga no queixo, mas não tem nem lenço, porque nós somos barulhentos, não chamamos. Até para chorar nós causa. Tira o lenço, põe no rosto, e passa no rosto, e chora. Outros erguem a mão, outros... Enfim, lá, olhando para você assim, ó. Cheguei no hotel, falei para um amigo que me apresentou, falei, varão, eu tive uma certa dificuldade hoje, ainda falta mais 2 dias. Por quê? Falei, rapaz, o povo aqui não reage não. Aí ele disse assim para mim, choraram? Falei, eu vi gente, mas assim, não chorou igual em São Paulo, chorou só escorrendo. Então o culto foi pentecostal. Não, desculpa do que eu vou dizer, não quero te corrigir não. Só agradeça pelo que você tem, mas não ri de quem não tem não. Sabe por quê? Porque eu não posso julgar. É por isso que eu não fico surpreso com quem sobe no altar, pula num pé só, nada contra. É por isso que eu não fico surpreso com quem quando está sentado não tem um glória para dar, mas quando pega o microfone parece que vai para outra dimensão. Sabe por quê? Tem técnica de púlpito, técnica de microfone, mas eu não sei a vida no particular. Eu não sei como é que está. Como é que eu vou saber? Deus é espírito, importa que os que o adoram adorem em espírito e em... Quem pode te conhecer melhor do que você mesmo é quem te formou. É por isso que o salmista vai dizer assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me cerca por detrás e por diante. Antes que a palavra chega na minha boca, tu já sabe. E como é que tu sabe? Eu sei porque eu te fiz. O salmista diz lá no Salmo 139, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Tu sabe o que é entretecer, irmão? Entretecer, uma das traduções, é a arte do tricô. Tem gente que não sabe nem o que é tricô mais.
É 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã. A minha mãe gostava de fazer tricô quando as vistas ajudavam. Mas 2 agulhas desse tamanho, um velo de lã, dá um nó nada a ver na boca da agulha, na cabeça da agulha, sai fazendo um movimento estranho e vai, desculpa do meu português chulo, vai virando aquela tripinha de lã. A gente chegava na minha mãe e dizia: mãe, o que é isso aqui? Uma blusa. Isso aí é uma blusa? Uma blusa. Mas isso aí não vai dar certo para ser uma blusa, não. Ela dizia: quem viver, verá. E no final não é que dava uma blusa, irmão? É igual você. Quando Jesus te achou, te salvou, te libertou, alguém disse: é fogo de palha. O céu disse: quem viver... eu tinha dado um glória melhor do que esse que você deu. Agora, preste atenção. Não é porque eu estou falando que ninguém pode te julgar que você pode andar do jeito que você quer também. Senhor, eu quero voltar em Mauá, Jesus. Preste atenção. Eu não preciso estar vestido como um pastor para alguém me identificar como um pastor. Você quer ver como você vai se identificar? Você já percebeu que você não está vestido com um traje de vir na igreja, mas você chega num lugar, na empresa, por exemplo, na escola, alguém olha para você e diz assim: você é crente? Agora a pergunta é: como conhece que você é crente? Talvez você está trajado igual quem está lá. O idioma. O crente tem um idioma diferente, meu irmão. Desculpa do que eu vou falar. Eu não posso aceitar que o idioma do céu está na boca de crente que fica aqui no púlpito da glória, mas lá fora xinga palavrão. Nós temos o nosso idioma próprio. Desculpa, não sei se eu vou agredir alguém. Senhor, eu quero voltar em Mauá. Mas eu não dou crédito em quem crente que fala na gíria. Meu, mina, cara, valeu. Quem meu, mina, cara, valeu? Aqui é varão, varoa, labareda, canela de fogo. O idioma é nosso. Nós temos nosso idioma próprio. Amém ou não amém, irmãos? Eu estou me policiando porque eu fiquei muito acomodado chamando os irmãos de varão. E com isso eu não treinei minha mente para guardar os nomes. Mas eu estou treinando. Mas eu tenho o hábito de chamar os homens de varão. Não importa se é na igreja ou fora da igreja. Eu chego de viagem, vou na casa do meu pai, eu falo pro vizinho: tudo bem, varão? Como é que você está, varão? Eu estou feliz de te ver, varão. Podendo um dia, vai lá em Catanduva nos visitar, varão. Um dia ele chegou em mim, o pastor Vanderlei, e falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você me chama de varão? Porque eu sou magro e alto. Sabe por que você deu risada, irmãos? Porque esse idioma não é dele, esse idioma é nosso. Agora eu vou te dar uma notícia, seguro glória. Eu não posso estar na roda dele e ser todo gingado que nem ele e falar que nem ele. Não é o que está nele que tem que pegar em mim, é o que está em mim que tem que pegar nele. E vou mais longe, a unção pega. Pega ou não pega? Eu chego de viagem agora, ele fala: já chegou, varão? Tudo bem, varão? Prazer em revê-lo, varão. Não é o que está na boca dele que pega na minha, é o que está na minha que invade a alma dele. Oh, glórias a Jesus. Olha, irmão, você pode mudar para a França, você pode aprender o idioma francês, você pode se vestir com a grife francesa, você pode aprender o idioma da França, usar perfume da França, aprender até comer o cardápio da França. Mas não adianta apertar, que se apertar vai espanar, porque tu não é francês, tu é brasileiro. Se os irmãos saírem de Mauá agora e for lá em Catanduva amanhã na igreja, alguém vai dizer: você não é daqui, né? Mas por quê? Você tem um sotaque diferente. Nós, para os irmãos aqui, somos diferentes, mas vai lá que vocês vão ver quem é os diferentes. Mas tem uma coisa: você pode estar no sul, no norte, em Minas, na Bahia, no sudeste, você pode estar onde for. Pode ser Oxente, pode ser Uai, mas tu entende, tu está no teu território. Agora o idioma pode mudar algum sotaque, mas é o mesmo. A essência não é francesa, a essência é brasileira. Mesma coisa é nós aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A nossa essência não é daqui não, a nossa essência, ó. Sabe, pastora, Deus me deu a oportunidade de eu pisar na Itália. E quando nós chegamos na Itália, o irmão que estava comigo falou assim para mim: o senhor já ouviu falar que o melhor sorvete do mundo é o italiano? Eu disse: não, pois o senhor está na terra do melhor sorvete no mundo. Eu disse: rapaz, vamos provar? Ele falou: não dá. E por quê? Ele falou: porque quem é que vai falar em italiano para pedir sorvete? Eu falei: lá precisa saber falar em italiano para pedir sorvete, irmão. A minha filha, com 2 aninhos em Catanduva, puxava a cadeira, chegava no balcão, quando ela queria 2 sabores, ela fazia assim para atendente. Falei: por exemplo, você gosta de sorvete do quê? Ele falou: eu gosto de morango. Eu falei: chega lá na vitrine, procura um rosinha, aponta pro rosinha, é morango. Falei: vamos tomar o sorvete? Vamos. Descemos do hotel, estamos atravessando a praça de frente com a sorveteria. Quando nós entramos, uma moça veio ao nosso encontro, ele foi para um lado e eu vim para o outro. Aí eu vi um rosinha aqui, fiz assim para ele. Ele olhou para mim, e a moça de olho na gente. Aí ele chegou aqui, eu falei assim baixinho para ele: aqui, ó, pela tonalidade parece morango. Aí ele falou baixinho para mim: vem comigo que na ponta de lá tem uma outra tonalidade que também tem cara de morango. Fui lá, olhei e falei: é verdade. Ele falou: não, é verdade não. Eu quero de morango, tu não sabe? Pede. Falei: então escuta só. Olhei para ela e ela olhando para mim. Eu disse assim para ela: eu quero um sorvetito de moranguito. Ela olhou para mim e falou: tudo bem, de que lugar que vocês são do Brasil? E eu disse para ela assim: e como é que a senhora sabe que eu sou do Brasil? Ela falou: quando você estava atravessando a praça, eu falei para minha amiga: dá uma olhada naqueles 2 lá, ó. Até o jeito de andar dá para ver que é brasileiro. O mundo é a mesma coisa, só de ver você passar, falar: ó, é diferente.
Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, meu irmão. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Se você é diferente, dê um sinal de vida aí, irmão. Não é melhor do que ninguém. É a essência que não é daqui. Diga comigo valor, caráter. Rapidamente por causa do horário. Agora diga poder. Ah, crente que não tem poder, irmão. Não estou falando barulho não, porque nem sempre onde tem barulho tem poder de Deus. Porém, aonde tem poder de Deus tem barulho. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Crente que não tem poder de Deus vai servir de chacota na mão do adversário. Crente que não tem poder de Deus vai servir de pandeiro na mão do inimigo, principalmente nesses dias. Crente que não tiver poder de Deus pode oscilar na fé. Crente que não tem poder de Deus vai servir com todo respeito, como serviu Sansão, de palhaço na mão do inimigo. O crente ele tem que ter poder para cantar, poder para orar, poder para pegar, até para erguer a mão e adorar tem que ter unção. Moisés tinha nas mãos, Sansão nos cabelos, Davi nos dedos, Eliseu nos ossos, Pedro na sombra, Paulo nas vestes. Jesus tinha unção no corpo inteiro. E Jesus disse: os sinais seguirão aos que crê. Se você crê, receba a unção de Deus aí. A Bíblia vai dizer que Paulo e Silas começaram a adorar. As cadeias caíram. Só dele? Não, de todo mundo. Você sabia que tem gente que senta do teu lado que está passando por prova de fogo e tu nem sabe? Você sabia que tem gente que entra na igreja, senta do teu lado e está quase se afogando na luta e tu nem sabe? Mas tu sabia que uma adoração tua pode quebrar o cadeado de quem está sentado do teu lado? Labaxori, calabaia, lamanai. Ei, calabaxori. Surianda la mamai. Minha irmã, rapidamente, eu e minha irmã andando no alto da zona norte de São Paulo, bairro da Casa Verde. Ela foi na casa de um amigo, porque o casal de amigos chamou ela porque ela estava para casar. Chegou lá, rapidamente, deu um envelope para ela. Falou para ela: ó, não tive ideia nenhuma para comprar o teu presente. Tá aqui, o envelope, compra o que você quiser. Conversamos coisa de 5 minutos, ela pegou o envelope, colocou na bolsa, agradeceu. Estamos voltando para casa, 2 indivíduos vieram nos assaltar. Um da minha altura, o outro um pouquinho maior do que eu. O mais alto era o mais, desculpa da expressão, mas era o mais mal criado. A gente, passando na Avenida Casa Verde, tem um paredão de uma escola lá chamada Joaquim Nabuco. Eu fui pro lado da guia, minha irmã foi pro lado do paredão. Eles foram pro lado dela, ela veio pro meu lado, eles vieram. Eu falei: você conhece? Não, vamos atravessar. Quando eu fui atravessar, ônibus passando não deu tempo. Eles aceleraram, nos encurralaram no muro. E o mais alto passou a mão na boca, olhou para um lado, olhou pro outro e disse assim: é um assalto, passe a bolsa. Ela olhou para ele e falou: você vai me assaltar? Aí ele olhou para ela e falou: cala a boca e passa a bolsa. Aí eu olhei para ela para falar: ele não vai, ele já está. E ela não tem nada a ver comigo e minha irmã mais velha. Nós somos moreno de pele e ela é bem clarinha, com o rosto cheio de sardinhas. A gente até brincava com ela quando nós éramos pequenos: você deve ter sido trocada no hospital, você não tem nada a ver com a gente. Bem branquinha, com o rosto cheio de sardinhas. Mas não é porque é minha irmã não, viu, irmão? Porque nem aqui ela está. Mas uma moça de Deus. Deus dá nome, sobrenome, data, dia, endereço. Moça de Deus. Quando eu olhei para ela para falar: não discute nem bate boca, dá a bolsa. Mas ela estava vermelha, tomada. Aí eu fiquei valente, irmão. Eu sei o Deus que eu sirvo e conheço a irmã que eu tenho, está acontecendo alguma coisa. Vi Deus nela. Ela foi dar a bolsa para ele. Quando ele foi pegar, ela puxou e falou: só um minutinho, vocês podem até levar, mas primeiro vocês vão ouvir tudo que Deus quer falar. Seguro glória, seguro glória. Vocês estão pensando que vocês vieram me assaltar, é? Aí olhou para o menor e falou: dá licença que o assunto é que esse aqui é o maior. Deus manda te dizer que pela oração da tua mãe tu está aqui hoje. Tu veio pensando que ia levar alguma coisa, mas tu vai levar mesmo. Não é meu não, é do céu. Tu és desviado da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Deus manda falar para você que alguém te machucou na igreja e você virou as costas para Deus e está comendo bolota no mundo. Ele pôs a mão no rosto e começou a chorar. O amigo olhou para ele, olhando para minha irmã, olhando para ele, olhando para minha irmã, sem entender. E ó, toma. E aí Deus falou com ele. Quando acabou de falar com ele, virou para o menor e falou: e você não se assusta não. Você está perguntando o que está acontecendo? Deus manda te dizer que isso é poder de Deus. E para você saber o que é o poder de Deus, no teu bolso traseiro da tua calça só tem uma receita médica. Tu não é ladrão. Tu aceitou o convite para levantar dinheiro porque tua mãe está em cima da cama, precisando de medicamento e não tem para comprar. E você só aceitou o convite para pegar dinheiro e ir buscar remédio para tua mãe, não é? E ele com os olhos arregalados, olhando para o amigo, olhando para ela. Mas Deus na boca dela disse: se você se converter, for na casa de Deus e aceitar Jesus, Ele vai te abrir uma porta, seguro glória, Ele vai te abrir uma porta tão grande que você vai ter para dar e não vai precisar pegar de volta. Agora vocês me dão licença que eu sou crente. Deus parou nós aqui só para isso. E crente não tem tempo de ficar meio-dia na esquina participando de assalto. Isaías, vamos embora. Me lembrei do hino na hora. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele ora a Deus na cova, faz leão dormir. Ele ora no holocausto e o fogo vai. Se está no deserto, se vier o Jordão, e se não abrir? Na carne
Na unção de quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Calamanto lá baixou. Receba a unção de Deus aonde você está. Leva para a tua casa essa unção. Unção que liberta, unção que cura, poder que restaura, poder que salva. Leva para a tua casa hoje. Alacantécia. Vem comigo, irmão. Vem comigo aqui, por causa do horário. Vocês vão receber virtude, valor, caráter e poder. Vamos lá? Vá. Aí Jesus continua dizendo: e ser-me-eis testemunhas. Quem foi que falou isso? Então nota de rodapé: nós nunca poderemos ser um testemunha de Jeová. O máximo que a gente pode ser é um testemunha de Jesus. Não. Foi ele quem disse: vocês vão ser minha testemunha. Aí ele vai pontuar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da paz. Meus irmãos, tem gente querendo chegar nos confins da terra, não passou nem por Jerusalém ainda. Jesus disse o quê? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... E vou te dar uma notícia, espero que eu não te desanime. Você sabia que tem gente que nunca vai sair de Jerusalém? Por quê, pastor? Porque Deus não quer. Tem gente que Deus vai falar assim, ó, vai até a Judeia, aí ele prega nos bairros do lado. Tem gente que Jesus fala assim, vai até a Samaria, aí prega em outra cidade, outro estado. E tem gente que Deus sopra o nome e fala, vai até os confins da terra. Mas tem gente que Deus fala, não, você fica em Jerusalém. Se todo mundo entendesse isso, irmãos, tinha menos ciúmes no reino de Deus, inveja. Eu tenho 44 anos de vida, em fevereiro agora vão fazer, prego desde os 14, em fevereiro agora vão fazer 31 anos que eu viajo o Brasil pregando a palavra de Deus. Nasci na igreja, prego desde os 14, estou com 44, tem 30. Eu tenho um amigo meu que ele entrou na igreja a primeira vez faz 15 anos. Entrou com camiseta de roqueiro, cabelo despenteado, mas ouviu a palavra, aceitou Jesus, 15 anos, desse dia até hoje, já é pastor, viaja o mundo pregando, e esses dias ele estava pregando um plenário de mais de 20 mil pessoas. Não, segura aí para você entender o que eu quero dizer. Eu poderia virar para Deus e dizer, por que ele não eu? Eu estou 44 na tua presença, 31 viajando, ele começou ontem e já está lá e eu não. Eu tenho uma notícia para quem fica de olho na chamada dos outros. A porção dele é uma, a tua é outra e a minha é outra. Se todo mundo entendesse isso, tinha menos inveja e disputa na casa de Deus. O que é dela é dela, o que é teu é teu, o que é dele é dele, o que é meu é meu. A minha mãe vai numa igreja há 40 anos. E nessa igreja tem um irmão que já passou para o Senhor. Na verdade tinha, né? O irmão Joaquim. Chegou da Bahia com 24 anos. Com 25 entrou na igreja e aceitou Jesus. O pastor olhou para ele e falou, irmão Joaquim, como você está vindo todo culto e nós temos poucos obreiros de semana, fica na porta tomando conta da porta. 25 anos o irmão Joaquim foi levantado para ficar na porta. Morreu com 85. Sabe onde ele morreu? Na porta. 60 anos de pé na porta. Eu nunca vi o irmão Joaquim dizendo assim, pastor, eu já vi gente chegar depois de mim, já está aí com o senhor. E eu? Segura aí. O irmão Joaquim viu casais solteiros se casarem, passar os anos e a moça engravidar. O irmão Joaquim viu a gestação da moça toda, viu a criança nascer, o pastor apresentar no altar, viu a criança crescer, entrar no departamento infantil, adolescente, entrar nos jovens, viu o pastor chamar aquele menininho que ele viu crescer, que ele viu os pais casar e falar, gruda no irmão Joaquim que ele vai te ensinar a ser um cooperador. O irmão Joaquim ensinou o jovenzinho a ser cooperador, que chegou ao diaconato, que foi tão bem ensinado que chegou ao presbitério, que chegou a evangelista, que chegou a pastor. Um dos moços que o irmão Joaquim ensinou se tornou pastor do irmão Joaquim. E o irmão Joaquim na porta. Só que um dia as forças do irmão Joaquim acabou. Não tinha mais força de ir para a igreja, dor nos ossos, artrite, artrose, osteoporose. Cheguei de Catanduva, as irmãs do Circo de Oração da igreja da minha mãe disseram, irmão Isaías, vamos visitar o irmão Joaquim? Puxa vida, quem que não gosta do irmão Joaquim? Vamos lá. Chegamos lá, o irmão Joaquim entrevado em cima da cama, mas fez questão dos filhos tirarem ele da cama e trazendo uma poltrona da sala. Quando o irmão Joaquim sentou na sala, a lágrima só aqui. A irmã disse, irmão Joaquim, a igreja tem orado pelo senhor. Ele balançou a cabeça e disse, eu sei, mas eu não estou chorando de tristeza não, irmã. Apesar de eu ter saudade. Olha o que ele disse, eu estou com saudade de ir na igreja e ficar no meu lugar, na porta. Eu tenho tanta saudade de voltar para a igreja, poder limpar o banheiro, para caso os meus irmãos chegar, tá tudo em dia para os meus irmãos usar. Se eu precisar passar uma vassourinha na igreja ou um paninho para os irmãos não pegar pó na roupa, como eu tenho saudade de colocar o copo no bebedor para os meus irmãos beber água se precisar. Eu não consigo mais. Uma das irmãs sentada na poltrona, Deus tomou lá na unção, ela deu um pulo e disse, homem, tu tem um memorial adiante de mim. Eu tenho visto o quanto tu semeou na minha presença, mas eu te digo, você não tem mais força de sair da tua casa e ir na minha, mas não temas, porque eu te visito na tua e estou contigo na tua casa. O melhor lugar para você estar é onde Deus te colocou. Pare de olhar o que é dele, fica com o que Deus te dá. A hora de Deus é, glória. Eita Jesus, se todo mundo entendesse isso, tinha menos migrador de igreja.
Com todo respeito, eu chego num jovem e digo, você está fazendo o que aqui? Eu ajudo aí, fico de pé, quando me chama, quando não chama eu fico também, quando me vê você tá doido, rapaz, vem comigo. Lá rapidinho eu te levo ao presbitério, tu tem que ser valorizado. Não, meu irmão, não vá atrás dessas coisas não. Fica onde Deus te colocou. Não corta caminho não, que é perigoso você chegar lá na frente e esquecer a mensagem. O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus quer. Amém ou não amém, irmãos? A minha mãe ama a flor. Ganhou uma flor da vizinha, com 15 dias a flor começou a murchar. Começou a murchar a flor. Minha mãe falou para a vizinha, dona Iraci, eu vou devolver a flor para a senhora. Por quê? A flor está morrendo. Dona Iraci disse, mas não tem segredo, dona Dalva. Trocou de vaso, troquei de vaso. Pus terra nova, pus terra nova. Agou um dia sim, um dia não? Sim. E está morrendo por quê? Não sei. Se for para morrer, eu prefiro devolver para a senhora. A dona Iraci disse assim, e a senhora colocou aonde? Eu coloquei na mesinha do centro da sala. Então é por isso. Ela não é mesinha de centro, não. Minha mãe disse, mas bonita daquele jeito, eu quis colocar na mesa do centro, que quando a visita chegar para ver. Ela disse, então, só que ela é bonita, mas não é para estar no centro da sala. Essa plantinha gosta de ficar no murinho da cozinha ou na janelinha do quintal. Tem gente que só porque acha que é bonito quer ficar no centro. Segura o glória, eu vou te dar uma notícia. É melhor você ficar vivo na floresta do que morto no palácio. Tá onde Deus te colocou, meu irmão. Alabaxi. Senhor, eu quero voltar em Mauá, Jesus. Olha, irmão, ninguém vai tomar o que Deus tem para você. Você crê? Você pode estar na sede quanto na congregação lá da ponta da cidade. Ninguém vai tomar. Só para você entender, ninguém anda mais do que a igreja. Ninguém anda mais do que a igreja. Pode ser um empresário, representante de multinacional. Se encostar na igreja, ele já perdeu, porque onde ele chegar, a igreja já está. Esses dias eu estava vendo uma reportagem do departamento de missão. Há um grupo de irmãos na Ucrânia fazendo culto. Daquelas casas que dá subterrâneo, que é cheio de plataformas de ferro, porque caso caia uma bomba, salva o povo lá. O povo fazendo culto lá embaixo. O que eu quero dizer? Antes do homem chegar, alguém chegar lá, a igreja já está lá embaixo. Ninguém anda mais do que a igreja. Você quer ver só? Eu vou fazer uma pergunta aqui, apesar de eu estar na cidade dos irmãos, mas eu acho que vai dar certo. Quantos nasceram em Mauá? Levanta a mão. Olha, a maioria, pode abaixar, a maioria não nasceu aqui, irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você que não nasceu e está aqui. Você está fazendo o que aqui, irmão? Eu garanto que você vai dizer, Jesus mandou, pastor, e o senhor? Mandou também, irmão. Ninguém anda mais do que a igreja. Deus me deu a oportunidade de pisar numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul. Tu desce no estado em Campo Grande, na capital, e anda 300 quilômetros para dentro do cerrado. Não é 300 quilômetros igual ao estado de São Paulo não, que a 100 por hora tu chega em 3 horas. Tu pega aquelas carretas, 20 carretas, aqueles treminhão de soja, meu irmão. 300 quilômetros tu leva em 6 horas. Quando eu cheguei naquela cidade, uma igreja grande, alegre, como a dos irmãos, quando acabou o culto, o irmão chegou em mim e falou assim para mim, prazer em revê-lo. Falei, meu Deus, mas não sei nem onde eu tô aqui, rever o quê? Pensei. Falei, irmão, desculpa a pergunta, mas rever da onde? De onde você me conhece? Ele falou, há 10 anos atrás eu estava afastado da igreja. E a minha esposa me levou num culto no interior de São Paulo, o senhor pregou. No fim da mensagem o senhor fez o apelo. E naquela noite eu aceitei, voltei para Jesus. Segura o glória. Eu voltei para Jesus. Aí 1 ano se passou, Jesus me trouxe para cá. Fazem 9 anos que eu moro aqui. Eu disse assim para ele, mas você veio por causa de família? Não. Trabalho? Não. Poxa, e você está fazendo o que aqui? Ele falou, Jesus mandou, pastor. E o senhor veio parar como aqui? Ele falou, eu também não sei, mas mandou também, irmão. Jesus me levou para Foz do Iguaçu, eu e minha esposa, chegamos em Foz do Iguaçu, o irmão falou para nós, vamos do lado da Argentina ver as cataratas que são mais belas do que do lado do Brasil. E é mesmo. A água para mim, irmão, qualquer dia Deus vai me dar a oportunidade de trazer uma mensagem aqui, os irmãos entenderem por que eu não tenho muita afeição por água. A minha mãe ensinou nós direitinho, principalmente no culto. Pode ver que eu não peguei na água ainda, fui treinado na guerra. Eu posso beber 1 litro quando parar, mas na hora fui bem treinado. Água para mim só para tomar banho ou beber, não gosto de brincadeira com água. O irmão falou para mim, vem pastor, eu não sei se era muita água para pouca grade, mas eu achei muito desafiador chegar perto daquilo lá. A minha esposa já se debruçou nas grades, o irmão, vem pastor, o senhor nem sabe se o senhor vai poder voltar aqui. Calma, irmão, calma, preciso cantar o Salmo 91 aí, inteiro ainda. Mas quando eu criei coragem, que eu dei uma olhadinha, não ri não, irmão, mas alguém esbarrou em mim. Eu quase que sozinho faço o serviço. Do jeito que o camarada esbarrou em mim, eu dei um pulo, ele olhou para mim e falou, me perdoe em nome de Jesus, eu não te enxerguei. Eu falei, ô varão, eu que te peço perdão. Ele falou, você me chamou de varão? Eu falei, você falou em nome de Jesus? É crente, a parte do Senhor. Já esquecemos as quedas e fomos trocar testemunho, porque o ímpio troca ideia, mas o crente troca testemunho, né, irmão? Pai do Senhor, o senhor é da onde? Do Espírito Santo. E o senhor? De São Paulo. O senhor de que ministério? Eu sou assembleano. E o senhor? Presbiteriano. Ele perguntou para mim, o senhor tem algum cargo eclesiástico na igreja? Pela misericórdia eu sou pastor. E o senhor? Pastor também. Eu falei, só Deus para marcar esse encontro. O senhor saiu do Espírito Santo, eu saí de São Paulo, atravessarmos a fronteira para se conhecer na Argentina. Falei, o senhor está fazendo o que aqui, pastor? Ele falou, Jesus mandou. E o senhor? Uma das vezes, para encerrar, uma das vezes que Deus me levou para Israel, nós entramos irmão, só Deus para falar com aquela terra mana leite e mel, que ali eu só vi pedra e areia. Mas no meio do nada tinha um restaurante.
Eu desci com o pastor Márcio Farias e nós fomos lavar as mãos conversando. E aí de repente alguém apertou o meu ombro. Quando eu olhei para o espelho, sou ruim de fisionomia, olhei para trás, o irmão falou: o senhor não é o pastor Isaías? Sou. Ele falou: o senhor não está lembrado de mim? Não, sou o pastor fulano. Assembleia de Deus, tal ministério, Zona Norte de São Paulo. Eu falei: rapaz, o senhor dirige a Noite da Bênção lá. Isso, pastor, prazer. O senhor conhece o pastor Márcio? Conheço. Pai do Senhor, pastor, estamos ali conversando. O senhor vai almoçar? Almoça com a gente, chegamos agora. Ele falou: não, já acabamos de almoçar e estávamos indo embora. Só que eu não encontro o senhor no Brasil. Aí eu vi o senhor aqui no meio do deserto. Aí eu estou dentro do ônibus, falei para minha esposa: quem desceu do ônibus agora lá? O pastor Isaías. Eu falei para a guia: segura o ônibus aí que eu quero dar uma paz e um abraço num amigo meu. Vim abraçar o senhor e dizer que é um prazer em revê-lo. Eu disse: prazer é todo nosso, mas só Deus vai marcar esse encontro. Nós estamos na metade do planeta, no meio do deserto, saímos de muito longe para dar a paz do Senhor aqui. Falei: que benção, pastor. O senhor está fazendo o que aqui? Jesus mandou. E o senhor? Mandou também, irmão. Eu quero encerrar minha frase dizendo: saia daqui com valor, saia daqui com caráter, saia daqui com poder, mas fica no lugar que Deus te colocou, porque quem te prometeu é fiel. Quantos pode dar glória por esta palavra?